A leitura na educação infantil tem um papel fundamental na vida de uma pessoa. Nessa fase, a criança descobre o mundo que a cerca e observa com cuidado e curiosidade tudo e todos que estão à sua volta. Então, o que podemos fazer para aproximar as crianças dos livros? Para que ler se torne um hábito prazeroso para elas? Para contaminá-las com o vírus da leitura, como desejava José Mindlin? É com essas indagações tiradas do livro Interações com Olhos de Ler que eu inicio a nossa terceira videoaula. É uma sequência de vídeos em que conversamos sobre estudos sobre palavras e histórias, o que nos une às crianças bem pequenas e pequenas. Eu sou Carmen Bulhões, professora na Rede Municipal de Jundiaí. Atualmente trabalho na Biblioteca Pública Municipal Professor Nelson Futti, nos projetos de leitura, de fomento à leitura, desde as creches até o ensino de jovens e adultos. Hoje iniciamos este vídeo com o tema Encontro, Crianças, Livros e Escola. O que esse encontro nos diz? É um encontro muito potente, vocês não concordam? No dicionário, encontro significa ato de encontrar-se, de chegar diante do outro ou uns diante dos outros. Outros significados o dicionário aponta referente à palavra encontro. Mas eu fico com esse, ato de encontrar-se uns com os outros. Quando vamos marcar um encontro com uma pessoa, com uma amiga, com um colega, o que nós fazemos? Nós pensamos nesse encontro, nós marcamos o lugar onde vamos nos encontrar, nós arrumamos o cabelo, a roupa e vamos contentes para esse encontro. Claro que nós temos também encontros não tão agradáveis, mas fiquemos com os agradáveis. A escola é um lugar de encontro também. Como você vai para a escola? Como você vai trabalhar? Você vai pensando nesse encontro? Você vai pensando naquilo que você vai desenvolver ao longo do seu trabalho, ao longo do dia? Você vai pensando naquele outro que você vai ver, que você vai encontrar? Lembre-se que é o quê? É chegar diante do outro ou uns diante de outros. Então esse encontro tem que ser preparado também, tem que ser pensado. Eu tenho que chegar à escola feliz. Eu tenho que chegar à escola, no meu trabalho, contente. O outro está lá para me encontrar. O outro tem toda uma bagagem e eu também carrego a minha. Então temos que fazer desse encontro um encontro prazeroso. Assim, conseguimos trabalhar com muito mais tranquilidade, com muito mais possibilidades de que esse encontro, de que os encontros sejam agradáveis e favoráveis. Porque na escola, a criança, ela se desenvolve. É na escola que ela encontra o outro e é a partir desse encontro em que há todo um crescimento psicológico, um crescimento pedagógico na vida da criança. A criança, ela vem de uma realidade, vem lá da casa dela e ela vai por uma nova realidade que é a escola. A escola é uma narrativa diferente da casa da criança. Então nós temos que preparar esse encontro, nós temos que pensar nessa narrativa que é diferente da casa da criança. Também na escola, dar-se-á o encontro da criança com a literatura. Esse encontro, nós temos que pensar muito nele, nós temos que prepará-lo. O encontro da criança com a literatura tem que ser marcado, planejado, muito bem preparado. O trabalho com bebês e crianças bem pequenas exige que as pessoas responsáveis aprendam a ler crianças. Uma das tarefas mais complexas que podemos imaginar. A tarefa de interpretar sentimentos e suas necessidades, seus modos de pensar,
requer uma sensibilidade e uma disponibilidade particular, além de certos conhecimentos específicos acerca do desenvolvimento infantil. Olha como é forte isso. Não apenas ler um livro, nós temos que ler crianças. Nós que trabalhamos na educação, temos que aprender a ler crianças. E como temos? Vamos ler para as nossas crianças, vamos ler nossas crianças, vamos ler para as nossas crianças e vamos ler com as nossas crianças. Nos outros encontros, eu falei sobre a importância da leitura, da literatura, da escolha de um bom acervo, de leituras carregadas de memórias e afetos e dos banhos de palavras. E muitos me perguntam, Carmen, o que faço depois das leituras com as crianças? Olha, eu vou citar um professor, um estudioso, que é o Paulo Fock. Ele diz que o livro se basta por ele mesmo. Quando eu escutei, na hora eu comunguei desse pensamento. Eu acredito nisso. Um bom livro que tem uma boa narrativa, ele se basta por si mesmo. É claro que precisa também de uma boa mediação. Você tem um bom livro nas suas mãos e você não sabe explorar esse conteúdo, acaba se tornando qualquer livro. Então, para ele se bastar em si, o livro precisa também ser bem mediado. O livro se basta por ele próprio, pelo conteúdo que está nele e pela possibilidade do mundo que ele abre. Isso eu escutei num webinar com o Paulo Fock e eu comungo assim plenamente desse pensamento. E ponto, nós não precisamos fazer mais nada. Nós não temos que ficar explicando a história. A historinha é uma palavra que eu não gosto. Historinha, eu acho que deprecia muito. Nós não precisamos de historinha. Nós precisamos de histórias, de narrativas potentes que transformem o outro, que provoque o outro. E desde pequeno, com os nossos bebês, nós podemos fazer mediações, leituras, narrações que provoquem o outro. Ao fazer a mediação de leitura, a gente explora de todas as formas possíveis o livro. Nós não esgotamos essa exploração, porque o livro ele é feito de muitas camadas. O bom livro com uma boa narrativa, ele tem muitas camadas, que aos poucos, cada vez que eu pego, eu tenho um olhar diferente, eu observei alguma coisa que eu não tinha visto da outra vez. Olha, uma ilustração, um detalhe. É que como filme, quando a gente assiste um bom filme, se você assistir mais uma, duas ou três vezes, você começa a ver detalhes que você não havia percebido anteriormente. Nós adultos emprestamos a nossa voz ao fazer a leitura de um livro. Nós oferecemos à criança a palavra e é um momento rico com muitas experiências narrativas. Então, não precisamos nos preocupar em fazer algo após a leitura. Outra pergunta que me fazem bastante é: preciso me fantasiar? Outro dia eu escutei uma contadora de histórias dizendo, ligada ao teatro também, dizendo que não é fantasiar que nós usamos na mediação, narração de histórias, é figurino. E é verdade mesmo, nós pensamos num figurino ao contar uma história, não fantasia, fantasia é algo assim de carnaval. Nós não precisamos também nos fantasiar. Volto na primeira colocação. Um bom livro com uma boa narrativa, ele se basta. Porque nós que emprestamos a nossa voz, nos colocamos a palavra, né, para a criança, o que é que tem que ficar desse encontro de leitura? A história. Tem que ficar a leitura para a criança. Não eu fantasiada de Rapunzel, por exemplo. Não a minha imagem. A criança chegar em casa e falar: ai, a Pro estava fantasiada de Rapunzel. Mas e a história?
e a criança não lembrar da história. O que fica, o que deve ser priorizado é a história. Você não precisa se preocupar em se fantasiar, ou melhor, em arrumar um figurino para a história. Eu, na biblioteca, utilizo muitas vezes uma roupa monocromática, roupa preta, e tenho meu colar. É ele que marca a minha presença lá. Só isso. O que eu quero é que as crianças voltem para casa pensando nas histórias que elas ouviram. Devo explicar a história depois? Não, não precisa. Se você fizer uma boa mediação, como eu já disse, você vai explorando as camadas daquele livro. Então você não tem que ficar explicando a história e nem dando liçãozinha de moral. Longe disso, longe disso. Se você não explorou muito bem o livro, vale, é uma repetição. E as crianças gostam muito. É uma outra pergunta que me fazem. E quanto às repetições, ela é válida? Ela é muito válida. Pense, o livro feito de camadas. Então nós temos que explorar muitas vezes essas camadas. Olha só, um professor de leitura é simplesmente uma voz que conta. Uma mão que abre portas e traça caminhos entre a alma dos textos e a alma dos leitores. E para fazer seu trabalho, não deve esquecer que, para além de professor, é também um ser humano, com zonas de luz e sombra, com uma vida secreta e uma casa de palavras que tem sua própria história. Seu trabalho, como a literatura mesma, é risco e incerteza. Seu ofício privilegiado é, basicamente, ler. E seus textos de leitura não são apenas os livros, mas também os leitores. Devemos ler as crianças. Não se trata de um ofício, mas de uma atividade de vida. Não figura em dicionários nem nos textos escolares, tampouco no manual de funções, mas pode ser ensinado. E essa atitude será o texto que os alunos irão ler. Quando saírem do colégio e esquecerem datas e nomes, poderão responder à essência dessas conversas de vida que se teciam entre as linhas. No fundo, os livros são isto, conversas sobre a vida. E é urgente, sobretudo, aprender a conversar. Devo ler ou contar histórias? Ler ou contar? Ao ler um livro, a criança vai se apropriando de palavras, expressões, vai sentindo que o objeto livro é carregado de riquezas, que é o lugar onde as narrativas são guardadas. Eu vou ler um trechinho aqui também desse livro Interações com Olhos de Ler, da Edir Fonseca. O prazer que o livro pode trazer tem múltiplos aspectos. O livro informa, distrai, enriquece o espírito, põe a imaginação em movimento, provoca tanta reflexão quanto emoção. É, enfim, um grande companheiro. Companheiro ideal, aliás, pois está sempre à disposição. Não cria problemas, não se ofende quando é esquecido e se deixa retomar sem histórias, a qualquer hora do dia ou da noite que o leitor deseja. José Mindlin. José Mindlin, ele era um apaixonado pela leitura e pelos livros, que se tornou um colecionador que durante anos garimpou livros raros. Com sua morte, deixou-os como herança parte de sua biblioteca, que é a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. Ricardo Azevedo e Lígia Bojunga Nunes, antes mesmo de saberem ler e muito antes de se tornarem escritores famosos, brincavam com os livros, construindo casas, castelos, torres, escadas e pontes. São muitos os exemplos que nos mostram que, para alguns, o livro constitui um objeto de desejo. Fazer a mediação de um livro é muito importante, porque através dele
Enquanto você está fazendo a leitura do livro, mediando a leitura do livro, a criança vai observando que o que ela está ouvindo está tudo lá dentro. O livro guarda narrativas, ele é o portador daquelas histórias. A criança vai observando também o manusear do livro, como você manuseia o livro, como você tem carinho pelo livro, como você tem cuidado pelo livro, como você vira a página do livro. Então, ela vai criando um procedimento de como utilizar esse livro mais para frente. É importante ler, mediar, sim. Ao contar uma história, ao narrar uma história, a criança vai construindo suas próprias imagens, sua própria narrativa visual. A imaginação corre. Quando eu vou mediar um livro, eu vou mostrando as imagens do ilustrador. Então a criança ouve, mas ela tem a imagem, né, para se remeter. Quando você narra uma história ou conta uma história, a criança vai formando as imagens mentalmente. Então a imaginação dela vai, a casa, para a criança na imaginação, ela pode lembrar da casa dela, ela pode lembrar da casa do João e Maria. Mas se você mostra um livro, tá lendo uma história que tem uma casa, a criança vai lá, olha como é a casa daquela história. É importante narrar histórias para as crianças? Muito também. Então, eu falo que ler ou contar é só começar. É um trecho de Cecília Meirelles que eu gostaria de ler também para vocês. Quando eu não sabia ler, brincava com os livros e imaginava-os cheios de vozes contando o mundo. Então é isso. A criança na creche, ela vai ter o momento de brincar com os livros, ela vai ter o momento de ouvir histórias lidas daquele livro e ela vai ter o momento em que você vai contar histórias. Só um lembrete, quando você contar a história para a criança, você mostra o livro. A história saiu deste livro. A história que eu contei está guardada neste livro. E você daí conta com, é claro, com as suas palavras. Mas o que eu quero deixar bem claro, ler ou contar é só começar. Espero que essas 3 videoaulas tenham contribuído para o trabalho de vocês. Deixei uma indicação de vídeo, espero que tenham gostado e muito obrigada pela participação e atenção nesses nossos 3 encontros. Quem gostou, eu peço que curta aí o meu vídeo, se inscreva aí no meu canal no YouTube. Muito obrigada!